E aí, galera, beleza? Tudo pronto aí para mais uma Copa do Mundo nesse país de meu Deus? É isso aí. Todo mundo junto, estudando. Se tem uma coisa que o Brasil faz bem, né? É festa. E dessa vez vai ser bem diferente, hein? Pode crer. Solta a vinheta. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais essa aula. Então, nós tínhamos parado aqui quando a gente estava fazendo nossa página do bookmark e nós adicionamos um campo aqui, o URL, adicionamos um jQuery, adicionamos aqui o JS, que é para fazer a parceria com a página aí, né? Bom, aqui no jQuery a gente vai sempre trabalhar com a instrução document.ready, né? Então, quando o documento estiver pronto, eu vou executar uma function. Qual function? A function que vai ajudar a colocar os eventos nos botõezinhos, né? Muito bem, então nós temos aqui já preparado. A gente vai colocar um alert aqui, ó. Vamos colocar um alert para a gente testar, né? Para ver se está tudo ok. Então, teste. Está funcionando o jQuery, se a minha página está chamando esse JS, né? Vou aproveitar aqui, vou criar mais um campinho aqui, ó. E eu vou colocar um botão aqui de gravar. Agora, como é um botão, então a gente pode fazer o seguinte, coloca aqui, ó, button, né? Aí coloca o ID do botão, ID igual a btn gravar, né? Não pode esquecer nunca do prefixo, né? Se é campo, CMP, se é botão btn, né? Se grava btn gravar. E aí o valor aqui, né? Gravar barra button, né? O campo aqui é div btn gravar e tá beleza. Salvou. E agora a gente pode testar para ver se está legalzinho. Então, ó, botão direito, executar arquivo. Aí ele vai subir o serviço do Glassfish. Vai colocar vai esperar o Glassfish instanciar lá e aí vai chamar o browser. No caso a gente vai testar aqui usando o Firefox, né? Eu acho tranquilo o Firefox para programar, né? Fazer aí os detalhes, né? Ele vai pedir para liberar o firewall, você libera o firewall e aí a aplicação vai começar a rodar. Ele implantou, transformou aí o que ele tinha que transformar, subiu o browser, apareceu o alert, isso é um bom sinal. O botãozinho aqui, ó, deixa eu colocar mais para cá, né? O botãozinho gravar, a URL é onde a gente vai preencher as coisinhas. Tudo bem? Tranquilo? Aí, fechou. Voltou. A aplicação tá lá. Agora veja. A parte que diz respeito à montagem da estrutura da interface, tá beleza. Agora a gente vai montar, quando o cara clicar no botão gravar, a gente vai enviar os dados que estão na tela através do escopo de requisição, né, através da web, em direção ao servidor web, tudo bem? Então, para quem já teve aí o acesso,
pode estar buscando lá no primeiro vídeo, tem o download, né, para você fazer o download lá do Google Drive do projeto, tá? Então vou buscar aqui nas minhas coisinhas, pastinha aqui, ó, e aí eu vou buscar o script. Então é muita coisinha para digitar, então a gente copia e cola. Sempre lembrando que copiar e colar não é reuso, né? E também não é uma forma interessante de aprender. Fica aí a dica que seria interessante, né, e muito interessante você digitar esse código aqui na tela, né, primeira vez, digita ele a primeira vez, depois você não precisa digitar mais, porque você já digitou uma vez, né, senão vai ficar com peso na consciência aí de nunca ter digitado um código. Então vou colocar aqui, ó, curso MVC, que é o nome que eu dei aqui pro meu projeto, que é esse nome que está aqui, ó, tem que estar aqui, né? E a controladora vai respeitar isso daqui, ainda não fiz. Vou passar os dados de Oper1 como sendo cadastro. Vou passar o valor que está contido dentro do campo URL, que é esse que está aqui, ó, certo? Ele vai executar o Ajax, vai passar. Quando ele retornar, ele vai retornar alguma coisa. Vou verificar se esse objeto ele tem alguma coisa lá dentro dele. Vou tirar esse cara daqui. Se der algum pau, ele vai mostrar um alerta na tela. Se tudo der certo, então ele verifica se o objeto não é nulo, porque pode ter voltado alguma coisa, mas o objeto ser nulo. Se o objeto for do tipo S, eu vou esconder o formulário, né? Aquele formulário que a gente fez aqui, ó. Então o ID dele é CAD Bookmark, então eu vou colocar aqui, ó, CAD Bookmark Hide, e vou mostrar dentro de uma div MSG, que eu posso criar ela aqui agora, ó. Div ID igual MSG, aí, barra div, ó. Então vai mostrar aqui dentro uma mensagem de texto. Esse texto a gente vai ver mais para frente quando a gente criar modelo. A gente vai criar um modelo que é um objeto mensagem, né? Tranquilinho? Então tá aí, pessoal, o código. O cara clicou no botão, eu vou enviar os dados. Vamos ver como é que isso fica no momento em que eu executar a página. Como é que isso vai embora pelo escopo de requisição, né? Então eu vou clicar aqui, vou executar o arquivo. Ele vai abrir lá o... Deixa eu só dimensionar aqui legalzinho, ó. Já está aqui com o Firebug aberto, né? Vou colocar aqui em console. Então na hora que eu digitar aqui alguma coisa, por exemplo, http://www.youtube.com, né? Quando eu clicar em gravar, ele vai fazer uma chamada. Você viu que passou um vermelho ali, ó? Vai fazer uma chamada URL, né? Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. Porque como está o código completo, ó, gravou, ó lá. Ele vai chamar, vai mandar um post, e o post vai ter o que? A operação 1 e vai ter a URL. É isso que vai chegar lá para Bookmark Controle. É lógico que ele deu erro aqui, um erro vermelho, que é o erro que ele não encontrou, né, a página lá, tudo bem? Mas a gente já vai construir ela e é pra já, tá bom? Olha só. Bom,
Lembrando que quando você faz essa, quando você fez essa interface e está mandando em direção a controle, essa interface ela poderia ter sido feita em Android, poderia ter sido feita em Java FX, poderia ser feita no seu projeto em Delphi, né? Mas desde que você tenha feito você tenha chamado, né, essa URL através de um objeto que tenha características de HTTP, né? Que ele trafegue os dados através do HTTP. Então aí a gente manda essa informação e ela devolve. Essa é a grande sacada de você fazer usando essa forma MVC, né? Porque você acaba separando a interface completamente do seu código que está lá depois da servlet, né? Essa é a grande vantagem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Só para a gente não falar que a gente não fez nada hoje de back-end, vamos lá no nosso pacote código-fonte e vamos fazer o que? Vamos criar duas classes. A classe da URL, né, que vai gravar o bookmark, e a classe da mensagem, que vai ser o mensageiro, que vai servir para levar as mensagens de erro ou de acerto lá para o meu mundo externo. Tudo bem? Então aqui novo, classe Java, né? O nome da minha classe eu vou colocar aí como sendo o bookmark, né? Vou finalizar. Tá aí bonitinho, pacote modelo, né? E aqui eu vou colocar lá, ó, private. É sempre interessante colocar os atributos como private. Não é uma regra isso daí. É que se o atributo pertence ao modelo bookmark, ele tem que ser private, porque você tem que fazer um getSet para administrar essas variáveis. Se elas ficarem públicas, o que vai acontecer? Um dia você precisa colocar alguma restrição na hora de atribuir valor a essa variável, você não vai conseguir e vai ter que mexer em todos os programas que usam ela. Então é interessante colocar como private, só ela mexe, e aí a gente coloca os métodos getSet. Então vamos lá, nós temos a URL. Lógico que quando a gente gravar, a gente vai ter lá uma variável inteira que é a identificação da URL lá no banco de dados. Não necessariamente precisa ser um banco de dados, sei lá, um sistema gerenciador de banco de dados. Pode ser um arquivo texto, né? Pode ser um XML, pode ser qualquer coisa. Pode ser um atributo, pode ser um JSON, né? E aí a gente tem aqui o string URL. Então criei as duas variáveis. Vou aqui inserir código fonte, getSet, pego os dois, ele já fez o getSet. Vou também inserir código, vou criar um construtor. Primeiro eu vou criar um construtor vazio e depois eu vou criar um construtor com as variáveis. Isso é sempre legal, porque quando vem os dados do banco, você já usa o construtor, não precisa ficar instanciando em branco e tal, né? Já instancia passando os parâmetros. Então essa é a nossa primeira classezinha. A segunda classe, então nova classe, classe mensagem. Essa classe mensagem aí é bem bacana, né? Ó, private, aí você coloca lá o texto, né? Private string texto e private string tipo, né? Então, para a gente poder mandar qualquer coisa, a gente põe tudo string aí, que é beleza, né? Ficar com muita 9 horas para fazer o código não, que
9 horas é depois que você aprende. Quando você aprender, você faz um monte de 9 horas aí, ó. E aí beleza, né? Tá lá, fizemos a coisa. Vamos fazer um construtorzinho aqui em branco. E vamos fazer um construtor com os dois, né? Padrãozão aí, né? Clichêzão. Pá. Acabou. Fizemos as classes modelo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o que a gente fez? O que a gente tem até agora? Temos um caso de uso, temos o CAD Bookmark, né? Que está mandando os dados já para a controladora. Temos a modelo. Nós vamos fazer a DAO ainda, né? Você que está com um pouco mais de pressa, quer estudar, não quer esperar o Paulão fazer os vídeos para ver aí uma entrada diferenciada, dar uma risada, um troll, pega lá, o projeto está pronto e manda bala, beleza? Qualquer coisa, tamo aí no e-mail, nas mensagens, manda seu comentário, clica no gostei, clica no joinha, e qualquer coisa me procura na faculdade lá, né? Se você quer ter aula comigo, aí se matricula lá no UMC, tá bom? Lá é bacana, tem uns professores legais, tá bom? Falou, pessoal, tchau, tchau.